E aí pessoal, professor S aqui com mais uma aula sobre potenciação. E hoje a gente vai falar sobre potência com expoente fracionário. Então fica comigo aqui até o final da aula, que a aula tá show. Mas antes de irmos para o conteúdo, deixa aquele like, pessoal. Esse like aí ajuda bastante, está divulgando o nosso canal. E se você é novo aqui, gosta de matemática ou quer aprender essa disciplina espetacular, se inscreve no canal, porque a gente está produzindo vídeo novo toda semana. Garanto a você que vai ser show. Então, vamos aí comigo para o conteúdo. Bem, pessoal, potência com expoente racional. Racional porque agora a gente vai considerar aqui uma potência da forma A elevado a R, tá certo? Com esse R sendo um número racional. Um número racional, como bem sabemos, é um número da forma M dividido por N, com esse M e esse N pertencente ao conjunto dos números inteiros, e temos que ter aí o N diferente de zero, beleza? Ou seja, o nosso R aqui ele se trata de uma fração. Então vamos ver qual é o significado de uma potência que o expoente é exatamente uma fração. Para isso, vamos considerar o seguinte exemplo. Calcule o valor da seguinte expressão: 5 elevado a 1 meio vezes 5 elevado a 1 meio. Então vamos aqui à solução. Bem, que você já deve ter percebido que se trata de uma multiplicação de potências de bases iguais. Então basta repetir aqui a base e somar os expoentes, ou seja, 1 meio mais 1 meio. Para somar a fração, basta repetir aqui o denominador, pois são iguais. Depois somam os numeradores. 1 mais 1, 2. E 2 dividido para 2 é exatamente 1, então ficamos aqui com 5 elevado a 1. E 5 elevado a 1, como bem sabemos, é exatamente 5. Agora veja o seguinte, pessoal. Se eu considerar 5 elevado a 1 sobre 2 como sendo a base, eu consigo escrever essa multiplicação aqui como sendo uma potência, ou seja, 5 elevado a 1 meio, que está elevado a 2, pois 5 elevado a 1 meio se repete exatamente duas vezes. E isso, pessoal, deu exatamente 5. Agora veja o que é que eu tenho aqui. Como eu quero saber o significado de 5 elevado a 1 meio, né? Então teremos que aqui 5 elevado a 1 meio será igual. Esse 2 que está aqui, eu passo fazendo a operação inversa para o outro lado, né? A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, eu vou ficar aqui com a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5. Então, a gente já tem o nosso significado aqui, para uma potência que tem um expoente fracionário. Vem aqui comigo. Preste atenção que a base da potência ele passou a ser o radicando. E o denominador aqui do expoente, né, ele passou a ser o índice do radical. E esse 1 aqui, pessoal, né, eu poderia considerar ele como sendo aqui o expoente do radicando, pois 5 elevado a 1 continua sendo 5. Ah, professor, então quer dizer que uma potência com expoente fracionário será, na verdade, um radical? Justamente. Por exemplo, vamos considerar mais alguns exemplos aqui. Se eu tiver aqui 3 elevado a 1 terço, 5 elevado a 1 sétimo, por exemplo. Como é que isso aqui vai ficar? Eu já sei que vai se transformar em um radical, tá certo? A base passa a ser o radicando, então aqui vai o 3. E o denominador aqui da fração, do expoente, ele passa a ser o índice do radical. Ou seja, 3 elevado a 1 terço será a raiz cúbica de 3. Da mesma forma que 5 elevado a 1 sobre 7, ou 5 sétimos, transformo isso aqui em uma raiz. O 5 passa a ser o radicando, e o denominador do expoente, que é 7, ele passa a ser o índice do radical. No caso, 5 elevado a 1 sétimo será exatamente a raiz sétima de 5. Isso, pessoal, que nos diz a nossa seguinte definição. A definição nos fala que se eu tiver um número A elevado a 1 sobre N, este será exatamente a raiz enésima de A. Isso para o A real e N um número 2, 3, 4 e aí por diante. Aqui, pessoal, vai uma observaçãozinha, porque pode acontecer do nosso N ser 2 e com A real, na realidade, quando for números pares, né, o A não pode ser qualquer número real, né, e sim
um número positivo. Como assim, professor? Por exemplo, eu posso ter exatamente menos 3 elevado a 1 meio. Quando eu transformar isso aqui em um radical, o que é que vai acontecer? O menos 3, que é a base, passa a ser o radicando, e o expoente aqui, o denominador do expoente, que é 2, né, passa a ser o índice do radical, e eu irei ficar com a raiz quadrada de menos 3. Isso aqui nos números reais sabemos que não é possível, né? Não existe, não é definido. Então, fica essa observaçãozinha aí, certo? Então, para fixar melhor essa definição, vamos resolver o seguinte exemplo. Calcule o valor das seguintes potências. Então, temos aqui, no item A, 10 elevado a 1/5. Então, vamos aqui à solução. Bem, pela definição, 10 elevado a 1/5, né, vai se transformar em uma raiz, cujo radicando é justamente a base, que é 10, e o índice do radical será o denominador do expoente, né? No caso aqui, 5. Ficaria aqui que 10 elevado a 1/5 é exatamente a raiz quinta de 10. Vamos ao próximo. 3 elevado a menos 1/4. Número negativo aqui, na verdade? Bem, da aula anterior, inclusive, pessoal, se você não assistiu a aula anterior, vou deixar aqui no card, tá certo? Para você estar assistindo, porque funciona também como pré-requisito para esta aula. Bem, o expoente, quando está negativo, sabemos que ele inverte o número, né? No caso 3 aqui, posso transformar ele em uma fração, e o que está embaixo, né, aqui, vai para cima, que é o 1, e o que está em cima, no caso que é o 3, vem para baixo. E o expoente fica um número positivo. Agora é só fazer normal. Temos aqui que se transformará em uma raiz, não é verdade? De 1/3, a base passa a ser o radicando, e o denominador do expoente passa a ser o índice do radical. Então, ficamos aqui com a raiz quarta de 1/3. Dá para simplificar isso? A gente pode considerar aqui que quem é a raiz quarta de 1 é 1. E como não existe raiz quarta exata de 3, eu fico aqui com a raiz quarta de 3. E acabou. Vamos lá ao item C. Bem, 2 elevado a 0,5, agora que 0,5 é um número decimal, eu tenho que transformar em fração, então eu vou ficar aqui com 2, 0,5 são 5 décimos, ou seja, 5 sobre 10. Dá para simplificar, 5 divide por 5, dá exatamente 1, e 10 dividido por 5 dá exatamente 2. Então, aqui vai se transformar em um radical, 2 é o nosso radicando, e o 2 aqui, que é a fração do expoente, ele passa a ser o índice. No caso, eu ficarei com raiz quadrada de 2. Não tem nem necessidade de colocar, né? Posso deixar como raiz quadrada de 2. Bem, próximo item, item D. Isso aqui vai passar a ser um radical. 8 sobre 27, que é a base, passa a ser o radicando. 8 sobre 27. E o expoente aqui, o denominador do expoente passa a ser o índice do radical. Então, eu ficarei aqui com raiz cúbica de 8, que a gente sabe que é 2. E raiz cúbica de 27, que a gente sabe que é 3. Então, 8 sobre 27 elevado a 1/3 é exatamente 2/3. E o nosso último item, item E. Bem, pessoal, repare que agora que o expoente, o numerador do nosso expoente, ele não é igual a 1. Mas eu posso escrever exatamente 2 elevado a 2/3 como sendo 2 elevado a 1/3 mais 1/3. Isso aqui posso transformar em 2 elevado a 1/3 vezes 2 elevado a 1/3. A propriedade das potências. E se eu considerar aqui 2 elevado a 1/3 como sendo a minha base, eu consigo escrever ele como sendo 2 elevado a 1/3 que está ao quadrado, certo? E 2 elevado a 1/3, pessoal, a gente sabe que eu posso transformar isso aqui em um radical. Então, transformando aqui em um radical, o 2 passa a ser o radicando, o 3 aqui, ele passa a ser o expoente do radical.
só que isso tudo está elevado a 2. Pela propriedade das potências, eu posso reescrever isso aí como sendo a raiz cúbica de 2 elevado a 2. Né? Ou seja, o que foi que a gente obteve? Vamos colocar aqui de vermelho para ficar mais claro. 2, que é elevado a 2/3, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 elevado a 2. Vamos ver o que foi que aconteceu. Aqui, ó, novamente eu posso transformar essa potência em um radical, sendo que a base se transforma no radicando. O denominador do expoente se transforma no índice do radical e o numerador do expoente, ó, se transforma justamente no expoente do radicando. Isso é também o que nos fala a nossa próxima definição. Vem aqui comigo. Bem, definição. Fala aqui, né? Ó, se eu tiver a elevado a m sobre n, isso será a mesma coisa que a raiz enésima de a elevado a m, né? Para a real, e n, né, sendo 2, 3, 4 e assim por diante. Então, para ficar mais claro, pessoal, vamos resolver o seguinte exemplo, né? Calcule o valor das seguintes potências. Então, vamos aqui à solução. Bem, pela definição, sabemos que isso aqui irá se transformar em um radical. A base se transformará no radicando. O denominador do expoente se transformará no índice do radical. E o numerador do expoente se transformará no expoente do radicando. Então, ficaremos que 3 elevado a 3/5 é a raiz quinta de 3 elevado a 3. Que eu posso resolver a potência dentro do radical e irei ficar com raiz quinta de 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 repete 3 vezes, né, se multiplicando. Então, será raiz quinta de 3 vezes 3 vezes 3, 27. O item B. Bem, isso aqui se transformará em um radical. 2/3, que é a base, se transformará no radicando. O denominador do expoente se transformará no índice do radical. E aqui, como é 1, não precisa nem colocar. Então, 2 sobre 3 elevado a 1/4 será exatamente a raiz quarta de 2/3. O item C agora. Raiz quadrada de 5 elevado a 2/3. Sabemos que se transformará em um radical. Raiz de 5, que é a base, se transformará no radicando. O denominador aqui do expoente se transformará no índice do radical. E o numerador do expoente será exatamente o índice do radicando. Eu posso resolver aqui essa potência. Então, vou ficar com raiz cúbica. Raiz de 5 ao quadrado é raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 a gente sabe que é raiz de 25. Então, vou ficar aqui com raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 a gente sabe que é 5. Então, no final, terei raiz cúbica de 5. E o item D, e último, teremos o menos, já sabemos que inverte, não é o número. Então, aqui temos 1/5, eu vou ficar com 5 sobre 1. E aqui o expoente fica positivo. 5 sobre 1 a gente sabe que é 5. Então, 5 elevado a 2/3. Aqui agora é só transformar no radical. 5 passa a ser o radicando. Seu expoente é o numerador da fração, né? Que é 2. E o índice do radical é justamente 3. Que eu posso resolver essa potência. Irei ficar com raiz cúbica de 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então, ficarei com raiz cúbica, 5 vezes 5, 25. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se ficou qualquer dúvida. A gente vai estar respondendo a todos eles, certo? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!